Porque muitas vezes o cliente não vai com a sua cara. Dicas rápidas sobre vendas bancárias. Porque muitas vezes o cliente não vai com a sua cara. Ou vice-versa também. Às vezes a gente visita um cliente e acha meio estranho e também não gostamos muito de algo que nós não sabemos explicar. Qual que é o problema disso tudo? O problema é que, muito provavelmente, os primeiros segundos, milésimos de segundos da sua visita vai influenciar até o fechamento do negócio. Todo mundo está muito preocupado na persuasão, no discurso de apresentação do produto, nos detalhes do produto e muitas vezes na negociação e fechamento de uma venda bancária. Todo mundo está preocupado com isso, só que antes da persuasão, antes do fechamento, antes da venda em si, existem alguns segundos que a ciência explica que nós temos essa questão de analisar inconscientemente. O nosso inconsciente manda mensagens para o nosso cérebro, para o nosso emocional, e por algum motivo ele não vai com a sua cara. É exatamente isso que acontece em qualquer processo de vendas ou de negociação ou reunião com pessoas que você não conhece. Sabe como isso chama? É o instinto animal, o instinto que o ser humano tem de luta ou fuga. Ou seja, como que é isso? Da onde que vem isso? Desde a época da evolução dos primórdios lá do homem da caverna, o ser humano, o cérebro humano, já era moldado e já estava preparado para ou lutar contra um possível adversário, ou então fugir quando se sentia ameaçado. Isso se chama herança evolutiva, ou seja, desde aquela época, nosso cérebro foi adquirindo medos, situações, momentos que muitas vezes conscientemente você não percebe, mas leva o outro lado, o seu possível cliente muitas vezes, a ter essa reação. Não fui com a cara dele. Não fui com a cara dele. Sinônimo do quê? De luta. Não gostou de você, tudo que você apresentar de alguma forma não vale mais porque ele não foi com a sua cara. Ou então ele finge que escuta porque quer fugir, porque sente que de alguma maneira foi ameaçado. Isso acontece por vários motivos. Desde tonalidade da voz, timbre, a maneira como você se porta, a maneira como você se senta, a maneira como você se adequa ao vocabulário do outro, a forma como você se veste, tudo isso pode levar você a uma situação em milésimos de segundo. Esse cliente decide se ele luta ou foge. Por isso que muitas vezes você visita novos clientes tentando abrir novas carteiras, tentando vender produtos e não funciona. Porque ao conhecer alguém diferente, a mente do ser humano, inevitavelmente, presta atenção nisso, todas as vezes ela vai escolher ou luta ou fuga. Mas existe algo que dá para você neutralizar essa luta ou fuga. Você deixar o campo ali no 0 a 0 sem correr risco, pelo menos nos primeiros milésimos de segundo, para você conseguir persuadir, conseguir desenrolar o seu discurso.